Eu cumprimento aos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos fazendo aqui a lição de número 12, que diz a nuvem de glória. Esta palavra nuvem no hebraico é anan, enquanto que glória, kavod, que significa também honra. Antes de adentrarmos a lição, estaremos fazendo uma oração neste momento, para que o Senhor possa abençoar esta aula. Oremos. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos para glorificar o Teu nome através desta lição. Que Teu Espírito Santo venha nos ensinar e abençoar a cada um daqueles que estão participando, assistindo esse vídeo. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado na vida de cada um deles, e aqueles que necessitam de um milagre, Senhor, que Te possa operar em suas vidas e de seus familiares, para a honra e a glória do Teu nome. Que Teu Espírito Santo continue falando em nossos corações e revelando os mistérios da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós iremos fazer a leitura do texto áureo que diz: "Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Salmo 57 e o verso 5. Verdade prática. Adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Aleluias. Vamos fazer a leitura bíblica em classe que está registrada em Êxodo capítulo 40, verso 34 a 38. Números capítulo 9, verso 15 e 16. Leamos a palavra. Êxodo 40, verso 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Verso 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Verso 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Verso 38, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Números capítulo 9, verso 15 e 16. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Aleluias. Objetivo geral: revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Objetivos específicos: a coluna de nuvem. Primeiro, apresentar a coluna de nuvem. Segundo, explicar a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Terceiro, destacar algumas lições para hoje. Introdução. Durante esta lição estaremos estudando o cuidado que Deus tinha para com a casa de Israel
acompanhando toda aquela logística desde o Egito até a terra de Canaã, a terra prometida para Abraão e para os seus descendentes. E agora chegou o momento do cumprimento daquela promessa. E Israel, após ter saído do Egito, eles, questão de 1 mês e pouco, seria suficiente para chegar à terra de Canaã, ou quem sabe de 1 a 3 meses, mas devido à desobediência, eles gastaram 40 anos para chegar a Canaã, porque aquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Calebe chegaram à terra prometida. Então, a descendência de Abraão chegou ali na terra prometida conforme a promessa. Mas durante aquela peregrinação, Deus operou milagres na vida daquele povo. Em Deuteronômio 29 e o verso 5, diz que tanto as roupas como os sapatos não envelheceram sobre eles durante toda a peregrinação no deserto, durante os 40 anos que caminharam. Então veja que milagre que o Senhor fez. Leamos o que está escrito em Deuteronômios capítulo 29 e o verso 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Então veja, irmãos, que como Deus operou milagres durante os 40 anos de peregrinação sobre o deserto. E eu louvo a Deus que o Senhor me deu a feliz oportunidade de sair do Egito e ir até Israel. Fizemos essa trajetória de ônibus, gastamos apenas algumas horas, mas saber que nesse deserto o povo caminhou, o povo durante 40 anos, devido à desobediência, eles ficaram ali e Deus foi trabalhando na vida deles. E é bem verdade que daquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Calebe, que creram de fato nas promessas do Senhor, eles foram até Canaã. Eles foram até Israel. Chegaram até lá. E tomemos isto como exemplo para a nossa vida. Que nós precisamos e devemos crer em todas as promessas que Deus tem feito a nós. Todas as promessas que Jesus Cristo tem feito para a sua igreja. Ele prometeu que vem nos buscar para estar com Ele para todo o sempre. Cremos nesta promessa. Amém? Nós vamos para o primeiro tópico desta lição, que diz a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Êxodo capítulo 40 e o verso de número 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a palavra glória significa, no hebraico, kavod, que significa glória, significa honra. E os cristãos, eles adotaram a palavra Shekinah. Um dos grupos de judeus, eles adotam a palavra Shekinah. Eles entendem que aquela manifestação
de Deus através da nuvem significa Shekinah. Esta palavra Shekinah, ela não existe na Bíblia como um substantivo, Shekinah. Mas esta palavra, ela existe na Bíblia como verbo. Porque a palavra Shekinah significa habitação, presença. E a palavra, mas o verbo, ela significa habitar. Shekinah, habitação, e o verbo shakan significa habitar. Êxodo capítulo 29 e o verso 45, onde aparece o verbo shakan. As palavras hebraicas, conforme ela está colocada no texto, às vezes há uma mudança de vocalização. E devido ao prefixo, ao sufixo, devido à gramática hebraica, então muitas vezes a pronúncia há uma alteração, mas a raiz é a mesma coisa. Então a raiz do verbo shakan, né, ou shahan, então é a mesma. Shekinah, a raiz de Shekinah e a raiz do verbo é a mesma, não tem diferença. Então vamos ler Êxodo capítulo 29 e o verso 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E habitarei, essa expressão, e habitarei, no hebraico, é veshahan-ti. Veshahan-ti. Shahan, ou ainda a palavra shiken. Então shahan significa habitar, morar, situar, estabelecer. E a palavra shiken significa instalar, estabelecer, alojar. Então veja que a raiz desta palavra, como a raiz de Shekinah, é a mesma. Embora não exista como substantivo, né, como a palavra Shekinah, mas existe como verbo. Dito isso, então, nós vamos agora para o item de número 2 deste primeiro tópico, a glória de sua presença. É importante falarmos ainda que essa palavra Shekinah, muitas vezes ela é marginalizada por alguns, porque muitas vezes até no paganismo se usa essa palavra Shekinah, mas não no sentido que o cristão ele aceita. Então nós aceitamos a palavra Shekinah no sentido que aquela manifestação de Deus, da sua glória, aquela manifestação é Deus habitando ali no meio do povo de Israel. Então, aquelas ocasiões que houve a manifestação da nuvem, daquela nuvem, então, aquela nuvem de glória, então aquele Shekinah é Deus habitando ali. Então, Shekinah, literalmente, ele significa a habitação de Deus no meio do seu povo. Amém? A glória de sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era a de que ele morava no santuário. Então, quando Deus havia a manifestação da nuvem, então Deus estava presente no meio do seu povo. Vamos ler Êxodo capítulo 13 e o verso 20 a 22, que diz: Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho,
e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então Deus, ele conduzia toda a logística daquele povo em direção a Canaã 3. Vamos ler o verso 3 e o verso 4, porque principalmente é o verso 4 que vai falar a palavra glória. Leiamos. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. E a sua glória sobre os céus. Fazemos essa leitura no original hebraico. Ham al kol goim Adonai al hashamayim kevodô. Amém? Então essa última palavra, kevodô, aqui então é a sua glória, ou seja, a glória dele, a glória do Senhor sobre os céus. Amém? A glória do Senhor está sobre o seu povo e esteve ali com Israel. Amém? E a glória do Senhor é manifestada no meio do seu povo, da sua igreja. Jesus, ele prometeu isso. Em Mateus 18:20 ele diz, porque onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. Aleluias. Nesse tópico de número 2, a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. A glória permanente de Deus. Então, de acordo com a promessa de Deus, da descendência de Abraão tomar posse da Canaã, então Deus conduziu o povo para isso, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. Deus, o que ele fala, ele cumpre. Aleluias por isso. Nós vamos ler Êxodo capítulo 13 e o verso 20 a 22. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então ele cumpriu o que havia prometido. Toda aquela logística, o Senhor cuidou do seu povo e conduziu aquele povo. Quando deveriam caminhar, quando deveriam parar, toda aquela logística, Deus o conduziu. E o apóstolo Paulo, ele comenta sobre este episódio, o que simbolizava a passagem pelo Mar Vermelho, a presença da nuvem ali no deserto. Ele apresenta ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 1 e 2. Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aleluias. Amém por isso, né? Glória a Deus. Nós vamos agora para o item de número 2. A nuvem de Deus nos montes e deserto. Moisés, conforme ordenou o Senhor, ele subiu ao monte Sinai e ali ele ficou 40 dias e 40 noites. E Deus se manifestou ali também numa nuvem. E ali Moisés, ele recebeu o decálogo, ele recebeu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E quando Moisés ele desceu, ele viu que o povo
havia se corrompido adorando o bezerro de ouro que Arão havia feito para o povo, porque o povo o obrigou a fazer isso. Então Moisés, vendo aquilo, ele quebrou aquelas tábuas de pedra. E mais tarde, Deus pede para que ele, de novo, lavrasse 2 tábuas de pedra, e Deus novamente escreveu o Decálogo. Então, houve mais uma vez a manifestação da nuvem ali no Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. E ali então Moisés também teve a revelação da construção do tabernáculo. Nós vamos para o item de número 3. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela então que o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança era o maior símbolo de sua presença. Nós vamos ler Levítico capítulo 16 e o verso 1 e 2. Preste bem atenção no que está escrito. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Amém? Então, nós vemos que mesmo Arão, sendo sumo sacerdote, ele não podia entrar a hora que ele quisesse. Amém? Ele só podia entrar lá depois de ter sacrificado um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E isso porque se ele não entrasse desta forma, até mesmo ele morreria. Nós vamos para o tópico de número 3, algumas lições para hoje. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Então, nós vimos que esta palavra nuvem literalmente se refere à nuvem que nós conhecemos. Mas aquela nuvem que aparecia sobre os filhos de Israel era uma nuvem com a glória de Deus. Então era uma nuvem diferente. Amém? Era a glória do Senhor que era manifestada ali. Êxodo capítulo 40 e o verso 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amém? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em toda parte. Amém? Mas ele manifestava ali no tabernáculo, no propiciatório, ele se manifestava no Monte Sinai, ele se manifestava ali guardando o povo naquela logística. Então, aquela nuvem com a glória de Deus, então manifestava a presença de Deus no meio do seu povo. Aleluias! E nós temos que zelar pela presença de Deus em nosso meio. É por isso que nós devemos ter uma vida pautada nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, pedindo graça, força, para continuarmos na presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Amém? Nos livrando do pecado a cada dia, para a glória do nome do Senhor. O item de número 3, a nuvem não é estática.
Então, já observamos que Deus tinha um cuidado muito grande para com aquele povo. Apesar de ser um povo rebelde, em que muitas vezes eles tiveram que parar até um pouco mais de tempo, e por isso que eles gastaram 40 anos peregrinando no deserto, sendo que poderia ser uma viagem muito mais rápida, né? De 1 a 3 meses, poderia ser suficiente para eles caminharem, prosseguirem. Então Deus, durante aquela peregrinação, a nuvem mudava de um lugar para outro. Então já comentamos também aqui que a roupa e os calçados não envelheceram sobre o corpo deles. Veja que milagre extraordinário, maravilhoso. O autor desta lição, ele insere aqui João capítulo 10 e o verso de número 10, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então esse era o propósito de Deus para com o seu povo, ou a sua manifestação no meio deles. Porque durante aquela peregrinação, Deus deu água, então Deus mandou o maná, Deus mandou água, Deus deu água para eles, Deus deu codornizes para eles. Então veja como Deus cuidou deles. E nem sempre eles retribuíram bem a Deus. Vamos tomar isto como lição e que possamos ser gratos a Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Muito bem. Para concluirmos, nós queremos dizer que a glória de Deus é algo sublime, é algo transcendente, é algo maravilhoso. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. Então continua batizando com o Espírito Santo, continua operando milagres e maravilhas. Tão somente creiamos. Amém? Que Deus nos abençoe a cada dia, ricamente, a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. E eu gostaria que você que ainda não subscreveu em nosso canal, faça a sua inscrição, dá um like para continuarmos a postar os vídeos para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que você tenha aprendido. Também coloque o seu comentário, o que você achou, o que você poderia acrescentar nesta lição que foi comentado. Faz o seu comentário aí também, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o nome de Jesus Cristo seja louvado. Então não esqueça do seu comentário logo abaixo. Amém? A paz do Senhor.